Muito bem. Mais uma vez, para quem tinha conectado logo no começo, aí, às 19 horas, sejam bem-vindos. Para quem está chegando, tomem seus lugares. É um prazer poder estar aqui novamente com todos vocês, contando com o apoio de toda uma equipe da Baluf para realizar esse evento virtual. Quero muito agradecer a presença e o apoio do Gabriel Cardoso e da Jéssica, que estão comigo nesse horário para trazer conhecimento e informação para todos vocês. O objetivo do webinar, como eu disse anteriormente, é falar um pouquinho das aplicações e daquilo que a Baluf tem para trazer como solução para o monitoramento de condições para a indústria automotiva, para aplicações que podem derivar e serem atendidas tanto nas principais áreas de produção das montadoras, mas também para os fabricantes de autopeça, uma vez que os processos são muito parecidos e são facilmente replicados, né? A gente tem aqui a agenda. O objetivo é que esse nosso bate-papo aqui comece agora por volta de 7h05. Vamos desenvolvê-lo aí em torno de 45 minutos a 1 hora, entre apresentação, perguntas e respostas. Nós vamos ter aí hoje, lá no final do evento, sorteio de brindes para 5 participantes que estiverem conosco lá no final, poderão ser sorteados, lógico, dentre todos, e 5 deles serão premiados com kits home office. É uma surpresa e uma gratificação aí da Baluf pela participação de vocês. Para esse evento, a gente está gerando certificados. Por favor, aqueles que estiverem interessados, fiquem à vontade para interagir com a gente, postar no chat o e-mail. Nós vamos coletar esses e-mails, emitir os certificados e enviar para vocês eletronicamente, tá? Fiquem à vontade para postar no chat o endereço eletrônico e, em seguida, a gente, finalizando o evento, a gente faz o envio desse certificado para vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Eu sou a Fabíola Bracalente, na Baluf. Eu estou desde 2006, mas desde 2016 à frente da gestão e do desenvolvimento de negócios no segmento automotivo, primeiramente, e do presente momento para o futuro, nós estamos ampliando a nossa atuação para o segmento de mobilidade. Então, aquilo que a gente traz como nosso DNA, a nossa tradição de negócios bem enraizado no segmento automotivo, nas montadoras, fabricantes de autopeças e fabricantes de equipamentos relacionados a esses clientes, a gente também está estendendo a nossa expertise para soluções embarcadas em fabricantes de equipamentos móveis, por exemplo, né? Vocês têm aí meus dados celular, e-mail, fiquem à vontade e querendo interagir, nós vamos estar à disposição. Como eu disse antes, faz parte da apresentação de hoje. Nós temos aqui a presença do Gabriel Cardoso. Gabriel vai dar um apoio aí na parte de perguntas e respostas. Tem também uma participação muito importante aqui na apresentação e na entrega do conteúdo. O Gabriel está conosco e é engenheiro de aplicações na Baluf Brasil, atua no nosso departamento de suporte técnico para as aplicações. Vocês têm aqui na tela, e fiquem à vontade para contactar o Gabriel também. Como que a gente começa o bate-papo de hoje? A gente começa falando dele na sua base, né? É muito interessante aí essa foto em branco e preto, traz um marco, um momento em que a indústria, um dos pilares, aí, um dos momentos que marcaram o início da história da indústria automobilística mundial.
Vocês veem aí que, depois de muitos testes e muitos protótipos, esse foi considerado dos primeiros veículos, dos primeiros carros oficiais da nossa história. Ele está sendo guiado aí pela Berta Benz, da família que no advento e no sucesso desse veículo fundou o que hoje nós conhecemos como Daimler Mercedes-Benz, né? E esse momento é um momento que marca toda a característica de uma indústria que se fundamentou por uma evolução frequente, porque se permitiu criar diversos tipos de veículo com as mais diversas tecnologias, ano a ano, independente dos contextos históricos e por mais desafiadores que foram os momentos que nós tivemos aí nesses últimos 130 e tantos anos desde esse momento, essa indústria sempre esteve à frente da puxada tecnológica, ela sempre foi o solo que permitiu semear-se a inovação tecnológica, né? Se a gente olha para esse veículo e vê o quanto essa indústria se transformou, a gente entende também que, a partir desse momento, a evolução histórica, social, econômica do mundo avançou e hoje a gente vive grandes tendências que ditam o rumo dessa indústria, né? Nós temos aí, dentre essas tendências, nós temos o avanço da urbanização, de um mundo que precisa da mobilidade, porque está cada vez mais urbanizado, né? É um mundo que está cada vez mais globalizado. Hoje, não só hoje, já há algum tempo, nós vivemos aí sem fronteiras, né? E nesse aspecto, só um minutinho, porque a apresentação falhou aqui. Nesse aspecto da informação online, dos acontecimentos online e de um mundo que segue os mesmos rumos, sem dúvida nenhuma, a digitalização vem como uma tendência muito forte, porque ela integra, ela aproxima, ela valida online, em tempo real, tudo o que está acontecendo, né? São principalmente essas três frentes, cada vez mais amplas, cada vez mais velozes, que determinam também, que influenciam diretamente como o ser humano vai se movimentar, como ele vai escolher as opções e o caminho da mobilidade, para hoje e para o futuro também. Nós temos, se essas tendências explicam muitos acontecimentos aí, pelo menos na última década, mais do que nunca, hoje, ou pelo menos nesse último um ano e poucos meses, esses fatores foram acelerados em função da pandemia. Com a vinda aí da pandemia e com a evolução da Covid-19 se espalhando pelo mundo, esses aspectos se tornaram ainda mais fortes, ainda mais pungentes, ainda mais ágeis, e requerem de nós toda uma prática e toda uma adaptação para os acontecimentos, né? Traçando um paralelo, então, do que a gente tinha nos últimos 130 anos, pelo menos, pensando no mundo pré-pandêmico, né? Quando a gente começou a falar dos conceitos de se evoluir a automação, a gente pensava ou tinha o desafio de pensar diferente aquele modelo linear, aquele modelo que, no decorrer de décadas, não foi se transformando, ele foi evoluindo, ele foi melhorando, mas ele estava muito concentrado, muito direcionado para esse formato fixo, né? Para o que nós chamamos do formato piramidal da automação. Com a evolução, muito motivada por aquelas mega tendências, esse mundo e esse formato de automação
segue a mesma tendência, ele passa a ser multifatorial, ele passa a ser diversificado e ele passa a ser interconectado. Nesse sentido, nós temos a automação passando pela transformação de tornar-se baseada em sistemas cyberfísicos interconectados. Então, a gente dilui esse formato fixo, esse formato piramidal, para um formato ainda mais complexo e multiconectado, né? Se esse é o desafio e se isso se traduz e se configura no que nós chamamos de indústria 4.0, e se habilitando nela, sem dúvida nenhuma, a gente dá um passo à frente, porque a gente começa a falar de internet das coisas e, a partir daí, começa a se atingir um perfil tecnológico muito mais alinhado para o futuro. Como a Balluff pode ajudar vocês, clientes, a trilhar essa jornada? Como a Balluff pode ser provedor de soluções que ajude o cliente a transformar o seu chão de fábrica, que pode ser um chão de fábrica mais simplificado ou um pouco mais antigo, ainda ancorado em conceitos mais lineares, como que a Balluff pode ajudar vocês na jornada da digitalização, da transformação e seguir rumo ao futuro. A gente traz aqui e direciona o nosso conteúdo hoje falando de um dos pilares onde a Balluff pode propor melhorias e transformações. Esse pilar está ancorado no monitoramento de condições. E para isso nós dispomos de uma solução. Nós temos um vídeo aqui, eu vou mostrar ele para vocês. Deixa eu só confirmar se o som está compartilhado. Sim, ele está compartilhado. Estou abrindo o vídeo aqui, gostaria da atenção de vocês para ele, porque é em torno do que esse produto e do que essa solução oferece que a gente vai trazer aqui muitas sugestões e trocas de informações, tá? Vamos lá. What if there was a sensor that could measure several variables at once? The machine's vibration, its contact temperature, the existing humidity, and ambient pressure. The Balluff Condition Monitoring Sensor combines all of this. Discover new opportunities for straightforward monitoring of your entire plant. This intelligent sensor brings you one step ahead. Muito bem. A parte mais interessante ali é no início do vídeo, ele fala, ele traz a função, né, que conecta tudo que a gente falou um pouco antes, né? A gente fala de um mundo que está pulverizado por diversas tendências, de um mundo que está multiconectado, de um mundo que caminha cada vez mais para a digitalização. Vocês puderam visualizar aí pelo vídeo que nós trazemos, portanto, numa única solução, através desse produto, um produto, sim, uma solução que atende a diversos fatores, né? A gente falou ali de poder constatar e detectar vibração, temperatura, umidade, e no final é muito interessante que o nosso objetivo é justamente transformar o chão de fábrica e melhorar as aplicações a ponto de colocar
o chão de fábrica dos nossos clientes um passo à frente. Vamos entender como que a gente pode fazer essa jornada, esse caminho, através dessa solução. O que a gente propõe, então? Quais são os objetivos desse monitoramento das condições citadas ali no vídeo, né? É obter, sem dúvida nenhuma, é poder ter à disposição a aquisição de dados e, através do uso inteligente desses dados, buscar a otimização de máquinas, processos e produtividade, mas mais do que isso, poder, além de tudo, usar todas essas informações para inovar, para fazer diferente, né? As ações programadas e planejadas passam a ser possíveis, né? Passa-se, de fato, a executar uma manutenção preventiva, ideal, e é possível, a partir do uso dessa solução, implementar a manutenção baseada em dados, né? A gente fala tanto em digitalização e isso parece algo distante, caro, complexo. Eu trago isso como ponto de atenção e a gente vai ver depois alguns exemplos de aplicação em que essa transformação pode ser simples e acessível, né? Se a gente fala aqui de otimizar recursos, e nós citamos alguns casos ali em cima, tem um recurso que tem estado escasso mais do que nunca, né? O tempo. Como gerenciar o tempo? Na verdade, agir antes que as falhas ocorram, reduzindo outro recurso escasso, recurso financeiro, verba, e, através disso, não só reduzir custos de manutenção, aquele custo que já é existente, mas evitar, inclusive, que novos custos aconteçam, né? A manutenção ideal garante ainda, indiretamente, que a maior segurança das equipes, a maior e melhor segurança dos funcionários também é algo que se colhe indiretamente. O que é que inspira essa melhoria, essa inovação? Por que essa solução se faz interessante e possivelmente necessária no chão de fábrica da indústria automotiva? Porque se a gente pensar no OEE e nos índices de eficiência global de um chão de fábrica, nós pensamos em alguns pilares e listamos eles aqui, né? A gente pensa que para um alto índice de performance, nós precisamos de disponibilidade, nós precisamos de menos máquinas paradas ou máquinas paradas por menos tempo, e com fácil setup, um setup ágil e simplificado. Se nós temos disponibilidade, atingimos esse patamar, nós podemos performar melhor. O que vai contribuir para a performance? A redução de paradas e de ociosidade de uma maneira geral. O melhor aproveitamento da hora homem na atuação adequada e na intervenção adequada dos equipamentos. Se eu tenho disponibilidade, eu tenho uma boa performance, eu preciso pensar em outro pilar da minha linha de produção, eu preciso pensar que a qualidade é um aspecto essencial e que ela pode ser medida e melhorada em redução de refugos e redução de retrabalhos também, né? Falando da disponibilidade, como essa solução pode contribuir para que o tempo total de operação tenha menos perdas, né? Na performance, nós precisamos garantir, e as nossas soluções podem ir de encontro a garantir que a quantidade especificada de produção seja muito próxima da quantidade real produzida, né? Evitar o baixo desempenho, evitar sequentes e muitas pequenas paradas de produção, minimizar, reduzir os gargalos em processos, deixar essa manutenção, transformar essa manutenção em algo mais ágil e melhorado, né?
e ampliar, dar um ritmo mais eficiente na velocidade do processo. A gente citou qualidade e ela tem uma relação muito importante entre os produtos totais produzidos e os produtos com defeito. O ideal é que esse último ali, ó, essa palavrinha produto com defeito, o melhor dos mundos e a solução ideal é que ele não aconteça, né? É importante pensar na redução das peças que demandam retrabalho, nas peças com defeito e nas perdas com setups lentos e morosos, né? Se a gente conecta que esse percentual de produção e de produtividade também está muito correlacionado com a manutenção que a gente faz no campo, nós temos que olhar para quais tipos de manutenção nós mais executamos hoje e como que a gente pode, então, melhorar ou fazer diferente, né? Se a gente pensa que a manutenção corretiva não planejada, que é aquela correção realizada mediante um desempenho ruim, menor do que o esperado, ou mediante uma falha, nós temos aí uma situação a ser repensada. Melhor dos mundos é se a gente pode evoluir e subir o degrau para manutenção corretiva planejada, ela pode ser uma prática, sim. É aquela correção do desempenho menor que o esperado, ou daquela falha que é realizada por uma decisão gerencial, movida muitas vezes por trabalho de equipes muito comprometidas e engajadas com a performance, né? Melhor dos mundos é a manutenção preventiva? É um passo além? Sim, é um passo além, porque nela a gente atua realizando de forma a reduzir ou evitar falha ou queda de desempenho. Nós estamos obedecendo a um plano previamente elaborado num período definido. As coisas estão mais claras, mais transparentes e as ações são já mais direcionadas e mais eficientes também. Nós temos aí o topo, que é a manutenção preditiva. É a atuação realizada com base em modificação de parâmetro de condição ou modificação de desempenho, cujo acompanhamento obedece uma sistemática. Nós vamos falar logo a seguir do quanto o nosso BCM pode ajudar justamente ao cliente a avançar esses degraus e poder se movimentar na direção da manutenção preditiva. Onde, então, se a gente falou um pouquinho do que nós temos, de quais são as soluções e em que universo ela se insere, né? Para que aspectos do meu chão de fábrica eu tenho que olhar? Eu tenho que prestar atenção e tenho que pensar em solução que contribua para eu atingir a manutenção preditiva, eu tenho que pensar em fazer atuações nesse chão de fábrica para que isso signifique um OEE melhor e maior. Em que aplicações exatamente a Balluff pode ajudar a vocês a atingir esses avanços, essas evoluções na direção do sucesso, na direção de uma produtividade melhor desse chão de fábrica e na entrega de um produto também melhor para os seus clientes finais, para que com isso a empresa e o negócio de vocês seja mais rentável e mais competitivo, né? Nós vamos passar por aqui, nós vamos fazer então um overview das principais aplicações. Estamos ancorando aqui usando exemplos muito relacionados às montadoras. Eu tenho certeza e não tenho dúvida que temos participação de fabricantes, de colaboradores de fabricantes de autopeças. Em alguns casos, algumas aplicações são universais, tá? Elas estão ali desenhadas para uma montadora, mas sem dúvida nenhuma elas cabem tranquilamente em fabricantes de autopeças. E, lógico, para quem não é nem fabricante de veículo, nem fabricante de autopeça, mas é fabricante de equipamento ou de soluções que atendem, vocês poderão ter insights e vocês poderão visualizar exemplos daquilo que vocês podem propor diferente e melhor para o cliente final de vocês.
A gente tem um exemplo clássico aqui, é onde começa a produção de um veículo ou onde começa a produção do motor desse veículo, né? Nós vamos navegar aqui, então, do quanto o monitoramento de condição, do quanto essa solução, atendendo às múltiplas variáveis, pode contribuir para uma área de fundição melhor. A gente tem o exemplo aqui desse sensor, atrelado aqui, monitorando bomba hidráulica, e o monitoramento que ele faz de vibração e temperatura está muito ligado à performance dessa bomba para o funcionamento de máquinas extrusoras de alumínio, extrusora de elementos em liga metálica, para o controle desse equipamento, para garantir que nada dê errado e que paradas ou quebras ou eventos danosos possam acontecer com esse equipamento. Numa área de fundição, a gente pode ter também a presença de robôs. Para esses robôs é muito interessante dispor dessa solução para o monitoramento de temperatura do braço desse robô, uma vez que ele está numa área ali muito crítica, né? A gente está em área de fundição metálica, as temperaturas são muito altas, e esse dispositivo tem critérios e elementos um pouco mais delicados aqui. O objetivo é evitar que quebras ou paradas possam acontecer nesse robô. Além de tudo, monitorando a vibração dele, a gente pode entender que ele está fazendo o que nós chamamos de pega, né? Da pega das peças que estão sendo produzidas ali, sem erros e sem possibilidade de colisão, né? O nível de controle, de assertividade desse equipamento se torna melhor e mais seguro. Nas esteiras transportadoras, esse é um elemento que caminha por toda a indústria automotiva. A presença dessas esteiras ela é frequente em diversas áreas de produção, né? E aqui especificamente, cuidar da vibração e temperatura pode apontar e nos ajudar a detectar problemas em componentes como motores, caixas de redução e correias. É muito interessante porque, de maneira geral, na indústria, as esteiras são como veias que transportam sangue, que alimentam todo o corpo do chão de fábrica, toda a dinâmica fabril, quando alinhada, quando descendente, dependente dessas esteiras, traz aspectos de necessidade muito forte para um controle mais específico e um cuidado melhor com elas, né? Se a gente sai da fundição e vai lá para a produção de motores ou para a produção de elementos que compõem os motores, nós temos, de maneira geral, na intralogística, um transporte dos dispositivos e dos equipamentos que compõem toda a área de motorização, ou toda a montagem da motorização, com skids, né? Esses veículos de transporte interno de componentes, ter a atenção deles e monitorar a vibração neles pode confirmar se o processo está normal ou, em caso de alterações, pode sinalizar a atenção para possíveis colisões. É muito importante, é muito crítico quando isso acontece, e a nossa solução pode ajudar muito nesse sentido. A gente estava falando que as esteiras são as veias que oxigenam o chão de fábrica. Tem mais esteira transportadora aqui para conduzir, para levar não só os motores prontos, mas, de novo, fazendo o exercício, olhando para a fabricação de autopeças, que componentes, ou quais os componentes que podem precisar desse mesmo recurso. Novamente, vibração e temperatura para essas esteiras são um ponto de atenção. De novo, eu chamo a atenção para a importância do funcionamento de motor, de caixa de redução e das correias, né? De todo um sistema de engrenagens que se conversam e que fazem essas esteiras funcionar com eficiência. No processo de usinagem, alguém já ouviu falar aí no bom e velho CNC?
muito bom. Um sinônimo de mais eficiência é dispor do BCM, aplicá-lo no fuso do CNC, no monitoramento da vibração, porque isso pode apontar anormalidades durante o processo de usinagem, né? Principalmente esse elemento, essa máquina, ele é um dispositivo, ele é coração de processo de tantas indústrias, ele está presente em todo o processo metal-mecânico, e não é diferente a participação dele, é muito importante na indústria automotiva também. Não só na qualidade do que ele produz, na necessidade e na velocidade que ele deve produzir, é essencial ter esse olhar e a possibilidade da diferenciação de produção desse maquinário com um melhor controle de vibração no fuso, né? Passando para o processo de estamparia, ou pelas áreas de prensa de maneira geral, né? Nós temos aqui a atenção, a dica que a gente traz aqui é para o monitoramento da ferramenta, o quanto ela, tanto quanto o CNC é parte básica de um processo muito importante, e dispor dessa solução, da solução de monitoramento para a ferramenta da prensa, sem dúvida nenhuma, traz, de novo, alertas, sinalizadores importantes para evitar possível dano nesses dispositivos. É importante aliar aqui o quanto isso pode custar direta e indiretamente para a máquina, para o processo e para o negócio de vocês, né? Nós temos aqui, nos transfers, a nossa atenção se volta para o monitoramento de vibração para detectar choques ou possíveis colisões nos manipuladores que fazem toda a parte de pega dos elementos que são produzidos. Em seguida, saindo da área de prensas ou da área de estampo, nós temos outro clássico da indústria automotiva, da indústria metal-mecânica, que é a área de solda. Na área de solda, nós temos hoje, mais fortemente, com um avanço tecnológico da indústria, a presença de robôs, seja para soldagem específica na área de body in white, nas montadoras, ou mesmo na presença de robôs para os dispositivos de solda nos Tier 1, olhar e dispor de uma condição mais eficiente para temperatura e vibração nos robôs, significa controlar possíveis anormalidades durante o processo, principalmente aqui onde temperatura é um fator extremamente agressivo. Se essa temperatura excede, que danos podem acontecer nesse equipamento. A mesma atenção vale para as pinças e para a vibração, indicando o fechamento correto ou incorreto desse componente, dessa peça. E não é diferente para a mesa giratória, onde a vibração da rotação garante que todo o mecanismo está operando adequadamente ou não, né? Vamos falar de área de montagem. Na área de montagem, a gente vai encontrar aqui, mais uma vez, dispositivos móveis de intralogística, que contribuem, como eu disse, para alimentar. Falamos em uma etapa antes do quanto as esteiras são importantes, e aqui a gente não tem uma presença tão forte de sistemas de esteira, mas esses equipamentos têm a mesma importância, eles oxigenam, eles levam aquilo que a área precisa para fazer o processo acontecer, né? Novamente, os skids podem ter o seu trânsito ideal ou a indicação sinalizada pelo controle da vibração. O mesmo pode significar mais eficiência de um AGV, né? A gente tem algumas diferenças no conceito desses veículos,
mas tanto um como o outro hoje assumem total importância e na automação do chão de fábrica, a presença desses dispositivos é cada vez maior, e o desafio é torná-los cada vez mais autônomos e inteligentes, né? O BCM pode significar um passo à frente na inteligência e na digitalização desses equipamentos. Toda montagem, sem dúvida nenhuma, demanda do abastecimento de peças e componentes para formar um sistema. Lógico que não seria diferente aqui para o alimentador vibratório poder dispor em robôs ou para robôs ou para operadores que estão recebendo esses componentes, o monitoramento da vibração. Significa que o alimentador, consequentemente, está funcionando de forma correta e está fazendo o papel importante que cabe a ele. Nós passamos por robôs diversas vezes, aqui também nós olhamos para essa performance, pensando justamente que diferenças de vibração podem determinar diferença de performance na montagem ou na fixação de componentes. Muito bem. Como que a gente pode habilitar esse produto, como que a gente pode habilitar essa solução para funcionar mais e melhor no chão de fábrica? Eu queria trazer agora a participação do Gabriel Cardoso aqui com vocês. Gabriel, você está aí? Você me ouve? Sim, boa noite, ou sim. O Gabriel vai falar para a gente como que nós podemos transformar essa solução em algo eficiente, efetivo, e como que a Balluff ajuda o cliente a fazer essa melhoria. Vai lá, Gabriel, é com você. Bom, o que é bacana, né? A Fabíola apresentou para a gente aqui agora, bem dizer, a ponta da operação, né? Quando a aplicação já está estabelecida, já identificou qual que é a sua falha que você está buscando monitorar, encontrar uma solução, mas é bacana também a gente entender como isso está rolando por trás de tudo que foi instalado. Então, para isso, é bacana a gente entender os 5 pontos que o IO-Link traz de vantagem para sua empresa quando ele está estabelecido no seu chão de fábrica. Então, o que é bacana? A parte de padronização. Então, independente de você trabalhar com sensor BCM, que é o que a Fabiola trouxe para a gente, uma fonte IO-Link, um sensor indutivo, por mais que o dispositivo seja diferente e as variáveis de controle sejam diferentes, a forma pela qual você vai estabelecer essa integração com o seu PLC, com o seu chão de fábrica, é exatamente a mesma. Então, é tudo padronizado justamente para facilitar aquilo que você precisa monitorar, identificar ou controlar. E o que é bacana também? A parte de manutenção programada. Então, por exemplo, suponha que você tem uma aplicação, uma das que a Fabiola comentou, com relação ao BCM, e você consegue identificar uma possível inclinação de um produto, uma possível quebra. Uma gente está com uma bomba hidráulica instalada em campo, você começa a notar aquela questão de cavitação, de rolamentos danificados, ou que possa vir a danificar, a parar o seu processo, né? Então, a aplicação, no caso, com o BCM, permite que você identifique isso de maneira precoce, você programe uma manutenção, programe uma parada para que sua máquina possa receber essa manutenção preventiva e não corretiva, que traz muito mais custo e muito mais tempo de máquina parada. Outra coisa que é bacana, parametrização remota. Então, não é necessário você parar a sua máquina para que você precise fazer alguma mudança de parâmetro, alguma troca de informação que seja necessária. Você consegue, via PLC, ou até mesmo via dispositivos de engenharia, no caso, algum software de engenharia da Balluff mesmo, você consegue alterar parâmetros do seu dispositivo de campo para que eles se adequem à sua aplicação naquele momento. Então, por exemplo, imagine que você tem seja ler um perfil lá do BCM, hoje o BCM ele é composto por perfis, onde você consegue ler vibração, temperatura, pressão ambiente. Então, suponha que você precise inserir uma nova variável de monitoramento, ou então deslocar essa variável para um outro ponto, você consegue fazer isso de maneira remota, sem ter que parar a sua máquina, ou sem ter que
congelar o processo por um tempo até que ela se restabeleça. Então, o simples fato desses tipos de vantagem, no caso da manutenção programada e a parametrização remota, reduz o tempo de máquina parada. Então, se você consegue identificar um defeito que está para acontecer, você consegue ajustar um parâmetro de maneira remota, sem ter que se deslocar até a máquina, consequentemente, o tempo de máquina parada ele se reduz. E um outro ponto muito bacana é com relação à redução de cabeamento. Então, hoje o IO-Link ele trabalha de forma descentralizada, então eu não preciso mais ter aquele painel imenso, com diversos cartões de PLC, aquele monte de borneira para você conectar os seus dispositivos em campo e mandar tudo por uma eletrocalha. Hoje você consegue levar as suas remotas próximas à sua aplicação, descentralizando isso. Do painel, você consegue trazer ali basicamente um cabo de comunicação do protocolo que você trabalha e um cabo de alimentação. E isso é suficiente para você setorizar a sua máquina e além, claro, de quando acontecer alguma falha, além do PLC lá reportar essa falha através do diagnóstico, a IO-Link consegue trazer, você consegue facilmente identificar onde está esse problema e atuar na correção do mesmo. Muito Pode passar, bom, Fabiola. Gabriel. Vamos lá. Então, ali na ponta da operação, você vai ter o seu dispositivo de campo, né? Que pode ser um BCM, pode ser um IO-Link, pode ser um sensor indutivo, seja qual for o dispositivo para você monitorar aquilo que você precisa monitorar, identificar ou controlar em campo. E logo após isso, você vai ter o seu concentrador, que seria, o nosso caso, o Master IO-Link, onde você consegue trazer os dispositivos para campo e dali, então, passar para o PLC. Então, essa seria uma arquitetura comum. Então, como você consegue passar a ser disruptivo após uma arquitetura como essa? O que é bacana é que os masters da Balluff, os masters IO-Link da Balluff, eles têm esse ponto-chave, que é você ter uma ligação com a visão de indústria 4.0. Então, além de você coletar os dados em campo, controlar essa variável, você também consegue exportar informações para a nuvem. Então, por exemplo, no caso aqui, através de uma aplicação via Node-RED, por exemplo, você consegue colher informações de campo e trafegar as informações para a nuvem e dali para frente você consegue fazer inúmeras coisas que fazem sentido para a sua aplicação. Por exemplo, extrair relatório, você consegue permitir que uma pessoa que não esteja na planta consiga acessar informações daquela máquina, da disponibilidade de máquina, do que vem acontecendo com a máquina. Então, você consegue, com os pontos que você coleta em campo, trazer dados que possam virar informações úteis para o seu processo. Seja isso por uma identificação de um pequeno ajuste, uma ociosidade. Por exemplo, você consegue ajustar o OE da sua máquina em termos de identificar alguns pequenos gargalos. Então, isso faz bastante sentido quando a gente traz uma informação, essa grande quantidade de dados que a IO-Link oferece para que sejam manipulados. Bom, e agora o terceiro ponto aqui seria a questão de você trazer uma arquitetura, digamos assim, não convencional, onde você passa a ser mais disruptivo em relação àquilo que você vê em campo. Isso ainda não é comum, você não vai ver em qualquer lugar uma aplicação como essa, mas é algo que tem se tornado tendência, assim como a indústria 4.0 surgiu há um bom tempo atrás, isso faz uma parte, isso é como se fosse um plugin da indústria 4.0 que faz parte do conceito para que você tenha mais informações em mãos e possa tomar mais decisões. Então, por exemplo, numa aplicação como essa, já não tenho mais um PLC para poder fazer o controle das informações em campo. Eu tenho apenas um Edge Gateway. O que seria esse Edge Gateway? Seria, por exemplo, trazendo algo fácil de explicar, por exemplo, um Raspberry. Imagina que hoje você não precise mais ter na sua máquina um PLC para coletar informações, e um Raspberry faça essa interface de coletar tais informações em campo e disponibilizar, por exemplo, num servidor local, numa nuvem, e dali em diante, as possibilidades de você fazer interação
entre os dados que você coleta em campo e as vantagens que ele pode te dar em termos de conhecimento da máquina, a aprendizagem, você pode treinar o operador em alguns pontos que ele pode estar sendo falho, que isso o IOLINK consegue te trazer informações capazes de gerar esse tipo de conteúdo. Então, perceba que tudo que envolve a IOLINK está completamente cercado a dados. Então, tudo que você coloca em campo te traz muitos dados e a forma como que você vai sobrepor isso aí é como você vai interpretar esses dados. Então, seja através de um dashboard, seja através de você criar um plano de manutenção preditiva, coletar informações para que você possa aprimorar pontos da sua máquina. Então, você percebe que a quantidade de informações que você pode tirar, extrair e colocar em prática são enormes. Faz bastante sentido quando você faz esse uso do IOLINK. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado. Foram muito esclarecedoras aí as suas informações. A gente abre agora para perguntas e respostas. Vamos ver. Nós temos aqui, bem interessante, trazer um conteúdo aí para vocês, pessoal. Nós temos no chat, um passo antes desse evento, nós realizamos, há alguns dias atrás, o webinar que falava especificamente dessa solução e que avançava num detalhamento bastante técnico e bastante esmiuçado dessa solução. Desse webinar, a gente derivou o webinar de hoje, que mostra o produto na prática e como ele, na prática e nas aplicações, pode significar uma realidade melhor para vocês. Então, aproveitem o link que está aí no chat, acessem no YouTube, o conteúdo já está lá disponível, tá? Gostaria de saber se alguém tem perguntas. Vamos lá. O Gregório está colocando no chat que tem dúvidas, sim. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Tudo Gabriel. bem? Como Tudo bem? vai? Muito Tudo bem, obrigada pela graças a sua Deus. participação e pela sua presença aqui. Imagina. Eu sou da Mercedes-Benz, do prédio de ônibus. Inclusive, eu tenho contato com o Evandro Ismania. Isso. A gente já não somos mais só um relacionamento business to business, a gente já acabou virando amigo. Bacana. E hoje ele está fornecendo a gente com algumas soluções de IOLINK. A gente já estamos desenvolvendo um novo AGV, que vai ser produção nossa, não vai ser comprado de uma integradora, e a gente vai entrar com a IOLINK nele. Tanto com o BCM, a gente também está analisando uma situação de entrar com um BIC nele, para a gente transmitir dado por indução. Excelente. E só me surgiu uma dúvida agora. Vamos supor, eu tenho o meu master, eu ligo um hub nele de IOs discretos, e nesse hub eu vou colocar um botão lá. A minha ligação no botão fisicamente seria a mesma ligação de um botão convencional, só que na outra ponta seria um M12? Seria assim? É simples assim? Isso, perfeito. Com relação a você ligar está derivando para um hub de entradas, correto? Isso, correto. Certo. Então, nesse hub, você vai ter na porta você tem 4 pinos, né? Então, Isso. 2 pinos são referentes à alimentação. Então, quando você tem um dispositivo que você precisa alimentar ele, por exemplo, um pressostato, um sensor de temperatura, o BCM, você utilizaria eles, né? E já no seu caso, como é um botão, você pode ligar ele nos dois, no caso, o positivo, em uma dos pinos, né? E você pode fechar o contato tanto no pino 2 quanto no pino 4, que são os dois pinos auxiliares de comunicação. Sim, então eu posso até utilizar um cabo que eu já tenho de vocês, padrão de sensores que eu já possuo. Pode sim. Perfeito, muito bom. Sim, é o que nós chamamos de usar os cabos de prateleira, né? Aqueles cabos que normalmente são fornecidos já como MRO, você pode utilizar sim. Sim, perfeito. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui, pela participação.
Você tem o Evandro aí à frente do atendimento, sim, conte com ele e com toda a equipe da Baluf, tá, Gregório? Muito obrigada. Pode deixar, muito obrigado a vocês. Queria fazer uma pergunta referente como você poderia colocar um sensor, aqui é o Domingos, está falando, Domingos Cordeiro, um Oi, sensor Domingos. no CNC para fazer contagem de peças. Perfeito. Basicamente, você tem duas formas de fazer isso, né? A primeira seria partindo de um CNC que tenha algum protocolo de comunicação dentro dos que a Baluf tem em termos de disponível no ramo de IO-Link, por exemplo. Então, teria, por exemplo, um Profibus, um Profinet, um TFT, depende daquilo que o seu PLC que o seu CNC disponibiliza, você poderia integrar esse dado ali nele, né? E comunicar com algo nesse sentido. A segunda forma seria você, por exemplo, trazer um PLC para o painel dessa máquina, que você já tem nesse CNC, por exemplo, e fazer a integração do dispositivo fora o controle da máquina. Então, seria algo mais voltado para supervisório, monitoramento, e não integração direta com a máquina. Você poderia, por exemplo, fazer a integração das informações via I/O, por exemplo. Você pegar os I/Os do seu CNC e trocar a informação via I/O com o master da Baluf, por exemplo, com outro PLC. Eu realmente não tenho, vamos dizer, conhecimento sobre... Eu sei que PLC eu não tenho. Eu tenho um CNC que é simples, né? E tem um CNC que ele trabalha com 7 magazines de ferramenta. E você faz toda a programação dele virtual. Certo. Mas eu queria saber o número de... Quer dizer, cada operação que ele fizesse, eu queria que... Como é que eu poderia ter um sensor para contar quantas operações ele fez num determinado, no caso meu, são perfis de alumínio, então são algumas operações que faz na peça, e aí poder controlar isso. Vocês teriam alguém, porque eu não sou da área de TI, vocês teriam alguém que poderia fazer uma análise nesse CNC que eu tenho, e tem uma máquina também de corte, que é um CNC também. Alguém que poderia até o local fazer um estudo dessa análise? Bom, Domingos, faz o seguinte, se puder passar seu contato para a gente consegue alinhar isso aí, eu consigo ver se a aplicação se encaixa no escopo da Baluf. E se caso não se encaixa ou se encaixa, a gente pode direcionar para uma pessoa que possa ver isso para você, se for o caso. Se puder mandar no chat o seu e-mail, eu entro em contato contigo. Tá bom, eu coloco o meu e-mail no chat, então. Perfeito. Ótimo, senhor Domingos. Disponibiliza os dados para a gente e o nosso time faz contato, sim, e direciona, no caso da Baluf atendendo a aplicação, sem dúvida nenhuma, a gente direciona para a equipe que faz o atendimento aí. Tá bom, eu vou colocar meus dados, então, no chat. Tá joia. Passar o meu e-mail. Por favor. Muito obrigado pela participação e por estar aqui com a gente, seu Domingos. Obrigado pela presença. Eu também agradeço, né, aí de ter participado. Eu acredito que há uma... Eu não tinha visto nada ainda sobre sensores de vibração. Eu sei que tem que ser uma parte na área de preditiva, né? Eu achei interessante aí. Então, como eu tenho um CNC, quer dizer, aquele começar a vibrar, né? Quer dizer, aquela peça ali, então, quer dizer, é importante você já começar, quer dizer, daria para aplicar ali, não sei como seria aplicado, mas futuramente você ter um sensor com vibração, né? Que ele poder dizer para você que ele está vibrando, que ele vai ter desgaste, ou rolamento, ou a parte elétrica, medindo a temperatura dele, né? Então, achei muito interessante aí. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, mais alguém? Dúvidas, perguntas, inquietações? Não? Agora são 20 horas, nós estamos atingindo aí nosso tempo. O seu Domingos está deixando os dados aí. Podemos ir para o nosso sorteio? Pode ser? Vamos fechar com chave de ouro aí?
Vamos Que lá. bom, não sabia que tinha sorteio. Bom, vamos Opa, ver se tem sim. Temos kit home office para sorteio. Nós, como estamos no virtual, vamos recorrer a um sorteio virtual também. Vocês podem ver aí na tela de vocês, a Jéssica está compartilhando a tela e trazendo para nós aí alguns, ou melhor, a lista de todos os participantes, de todos os nomes. Quem não preencheu com o nome, a gente tem o caso ali que está preenchido com o número do telefone. De qualquer forma, a gente faz o contato, porque antes de estar nomeado ali, está na lista de inscritos e participantes. E vamos para o sorteio, Jéssica, vamos disparar aí? Opa, vamos lá. Renato, Wellington, Haroldo e Paulo César. Muito bem. Vocês são os ganhadores aí dos nossos kits home office. A partir de amanhã, aí, o nosso pessoal entra em contato com vocês para confirmar o envio desses brindes. Parabéns a todos os sorteados aí. Gabriel, mais alguma consideração aí? Algo a mencionar? Bom, caso tenha alguma dúvida posteriormente à apresentação, queira entrar mais em detalhes com relação a alguma aplicação ou algum produto da Balluff, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou do meu WhatsApp também, estou sempre aberto para discutir com relação a isso. E precisando, a gente está por aqui. É isso aí. Eu agradeço demais o teu apoio, a tua participação também, Jéssica, que está aí ajudando a gente. A todos que participaram, muito obrigado pelo tempo de vocês, por dedicarem esse momento em estarem aqui, e que essas informações, essa troca de ideias aqui permitam para vocês resultados melhores no chão de fábrica e na experiência de vocês também. Muito obrigado, muita saúde para vocês e todos os seus, uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, pessoal, boa noite, até a obrigado, próxima. igualmente. Obrigada.